9, 1 Coríntios capítulo 9. Irmãos, nós oramos aqui antes de começar o culto por você que está aqui. O Senhor sabia que você vinha, eu não sabia, mas o Senhor sabia. Aliás, eu não sei se você sabe, mas você veio porque Deus te trouxe, né? A gente vem, porque na verdade Ele coloca em nós tanto a vontade para a gente estar aqui. E eu queria lembrar você que tem caminhado com a gente de forma constante e tem recebido das direções de Deus. Há 2 semanas atrás eu fiz um culto aqui falando sobre os escolhidos, né? Como Deus nos chamou para nós mudarmos a história que está à nossa volta. Falei dos improváveis, lembram disso? Deus nos chamou para mudarmos a história das pessoas que estão à nossa volta. E que nós somos pessoas improváveis, mas Deus nos escolheu. Nós nascemos no tempo certo, na hora certa, nesse momento da história. Você não nasceu em Moçambique, nem no Irã, você nasceu aqui em Araraquara, aqui no Brasil, está em Araraquara, porque o Senhor tem um plano e colocou você dentro de um plano. Deus tem um plano. Fala para o teu irmão, Deus tem um plano. E fala para o teu irmão, e Deus colocou você nesse plano. Amém? Eu acho que você já trabalhou para alguém na tua vida. E quando a gente trabalha para alguém, a gente quer agradar aquela pessoa que a gente trabalha. Você não está trabalhando para ninguém, você foi escolhido por Deus. Para o plano dele. É muito maior do que tudo. Amém? Então eu falei sobre os improváveis, falei sobre Deus ter nos escolhido para mudarmos a história. Mas também, domingo passado, eu ministrei sobre vivendo o melhor de Deus. Eu falei sobre remir o tempo, nós sabermos organizar o nosso tempo. Nós não andarmos como doidos, né? como nécios. Pelo contrário, nos cercarmos de pessoas boas que podem nos ensinar coisas boas para nós avançarmos. Se nós não andarmos com gente boa, gente que conhece a Deus, que tem intimidade com Deus, nós vamos ficar limitados. Acredite no que a Bíblia diz. Não ande na roda do escarnecedor, não ande na roda do ímpio. O seu prazer é meditar na lei do Senhor. Quando você anda com gente que anda com Deus, você vai crescer. E você vai começar a ter experiências que você nunca teve na sua vida. Eu falei no domingo passado, o problema dos nossos sonhos não está no dinheiro. Está na capacidade de você deixar Deus gerir as coisas na sua vida. Eu falei domingo passado, eu falei de viagens, irmãos, mas o foco não é viagem, tá bom? O foco é você entender o plano de Deus. Eu falei na semana passada da Dona Dalva. Falei para ela, Dona Dalva, eu falei do teu nome na semana passada. Falei, até quanto que a senhora ganha? A senhora me perdoe. Ela falou assim, falou? Eu falei, falei. Ela falou assim, ai. Ela falou, só que você falou errado. Eu falei, ai, falei? Falou, você falou que eu ganhava 2 salários mínimos, eu só ganhava 1. Quando ela foi para Israel, ela só ganhava 1 salário mínimo. 1. O que é que te impede de avançar na sua vida e de ter sonhos com Deus? Qual que é a razão? Deus nos escolheu para o melhor. Amém? Deus nos chamou para o melhor. E hoje eu quero falar avançar e encerrar essas ministrações que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero ler com você aqui 1 Coríntios capítulo 9. E eu quero falar sobre o Deus que nos dá alegria. Ele nos dá alegria quando a gente acerta o alvo. Versículo 22. Acharam? Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu,
não sem metas, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar por nós? Vamos pedir para que Deus nos abençoe e tudo aquilo que o Senhor vem construindo na tua vida, na tua alma, no teu espírito, Ele possa realizar nessa noite. Eu tenho pedido isso para Deus no meu coração, que venha sobre o seu também. Senhor, em nome de Jesus, estamos com a tua palavra aberta, a tua santa palavra. Palavra que o Senhor nos trouxe pela vida de homens, homens que deram as suas vidas pelo Senhor. Homens que não pouparam nada, nem mesmo as suas vidas, para fazer a sua vontade. E hoje nós temos essa santa palavra entre nós. Homens que foram iluminados, homens que receberam da tua revelação, da tua inspiração, e que trouxeram e fecharam esse cânon por meio do teu poder. Essa régua de medir que nos ensina, que é do alto, que vem do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nessa comunhão agora com a tua palavra. Alarga o nosso entendimento, Senhor, para que nós saímos daqui transformados e cada vez mais semelhantes com Jesus. Pai, esse é o nosso desejo, sermos como Jesus. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa agora esse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, por favor. Eu vou fazer uma pergunta e eu queria que você me respondesse de forma sincera, tá bom? Quem aqui já brincou de jogar aquele dardo naquele alvinho? Sabe aquele alvinho que tinha de plástico ou de papelão? Não sei. Na sua época talvez não tenha ainda existido o plástico, talvez tenha sido outra coisa. Mas agora é de plástico, que tem aqueles negocinhos, você joga aquele alvinho. Antigamente tinha um alfinete na frente, né? Era de isopor, você jogava. Quem já brincou disso? Levanta a mão, já brincou? Já? Acho que todo mundo já brincou, né? Já brincou disso, de Carlos? Já, né? Eu brinquei pouquinho, porque no meu tinha uns alfinetes, minha mãe tirava da minha mão, que eu jogava nos meus irmãos, em vez de jogar no alvo. Eu era uma criança muito boazinha. Eu tenho certeza que se na minha época tivesse esses negócios de ficar falando TDAH1, TDAH2, eu teria sido o 20º. Eu tinha sido, de alguma forma, teria sido diagnosticado com alguma coisa. Eu era muito arteiro. Mas eu amava brincar dessas coisas. Eu sempre gostei de competir, de brincar dessas coisas. E fala para mim, não era gostoso quando a gente acertava o alvo? Sim ou não? Era uma alegria, né? Porque parece fácil, não é? Mas não é fácil. Porque se a pessoa não sabe jogar, nem no alvo fixa, cai, bate e cai. Você tem que saber até como jogar a peça para ela poder bater e ficar. Porque se você jogar, depende de como você joga, bate, não é força, é jeito. Brincaram disso? Não é verdade o que eu estou falando? Não é força, porque você pode jogar com força, bate e cai. Mas aí você joga com jeito, depende de como você joga, já fica lá. E se você acerta o alvo, é uma alegria tremenda. Todo mundo te admira, você fica orgulhoso, né? Sou bom nisso. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre acertar o alvo com relação aos planos de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Eu tenho 62 anos e eu continuo buscando os planos de Deus para a minha vida. Porque eu entendo, eu acredito que aquilo que Deus me revela vai se estendendo, vai crescendo. O Senhor vai estendendo a revelação dele para as nossas vidas. Nós vamos aprendendo a lidar com as coisas que ele nos dá e nós vamos avançando. Então eu não acredito que a gente já tenha hoje, eu, por exemplo, mesmo sendo um pastor, uma pessoa apaixonada por Deus, que eu já tenha todo o plano de Deus que ele tem para a minha vida. Eu não acredito nisso, acho que ninguém tem isso. Mas eu acredito que conforme a gente vai andando, a gente vai aprendendo. Lembra de Abraão? Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que te mostrarei, deixa a tua parentela aí, vai para a terra que te mostrarei. Onde que é a terra? Vai que eu vou te mostrar. E Abraão foi aprendendo conforme ele foi andando. Eu entendo que as coisas funcionam assim. O Senhor, Ele nos dá a visão macro, né? Dá aquela visão macro, e depois Ele vai afinando as coisas. Ele vai mostrando as coisas
conforme nós vamos andando. E principalmente, agora abre o seu coração que eu vou falar como pai, principalmente mediante a tua obediência. Quanto mais obediente, mais ele revela. Se há um momento na sua vida em que você se rebela e você para que Deus vai continuar mostrando? Por isso que tem muitos crentes, muitos cristãos, que eles ficam falando assim, eu não escuto Deus. Olha, eu geralmente quando eu faço aconselhamento e alguém me fala assim, eu não escuto Deus, eu falo para a pessoa, faça uma anamnese, se examine, veja se não houve algum momento na sua vida que você teve algum momento de rebelião, que você falou não para Deus e ele parou de falar. Porque Deus fala. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua falando. Então, eu acredito que o plano de Deus ele vai se revelando às nossas vidas. O macro, ele nos mostra. Mas o restante, ele vai afinando, vai mostrando na nossa vida de acordo com a nossa obediência, com o nosso amor, com a nossa dedicação. Você deve ter visto isso na vida, na sua vida. Conforme você vai andando e as coisas vão dando certo, você vai para cá ou vai para lá. Opa, aqui está dando certo, você vai andando. Assim também são com as coisas de Deus. Nós vamos aprendendo, nós vamos avançando de acordo com o que Deus vai nos ensinando. Agora, eu quero, antes de ministrar essa questão do alvo, eu queria que você visse o versículo 23, porque uma vez eu falei sobre isso aqui na nossa cidade, falei para alguns pastores da nossa cidade, o que está aqui no versículo 24, né? Eu falei assim, olha, a nossa cidade, ela é o que ela é hoje, cheia dessas imundícies, dessas desgraças que a gente vê, de maldade, de perversidade, porque a igreja não fez o que tinha que ter feito. Eu não sei se você sabe, mas a igreja evangélica chegou aqui na cidade antes da cidade existir. A igreja evangélica. Os fundadores da igreja presbiteriana, Simon, visitou a nossa cidade e abriu uma igreja nas fazendas. A igreja está aqui há muitos anos. Só que a igreja não fez o que tinha que ter sido feito. E aonde, eu falei isso no curso de batalha espiritual, aonde o líder não assume o seu lugar de liderança, Satanás vai assumir. Aonde a pessoa não assume o seu lugar de liderança, outro vai liderar. Numa casa que o marido diz, eu não vou mandar, deixa a minha esposa mandar, alguém vai mandar. Tudo que você transfere, alguém vai mandar. E se não é Deus que reina, outro vai reinar. Então é muito importante entender que nós estamos vivendo o que nós vivemos hoje na nossa cidade, porque a igreja não assumiu o seu papel que ela tinha que ter assumido. Segunda-feira agora, eu fui orar com o prefeito. Fui eu e chamei minha esposa para ir junto. Sentamos ali com o prefeito e oramos com ele. Pedimos para que Deus o abençoasse. Pedimos para que Deus o ajudasse, porque não é fácil. Eu tenho uma igreja com 700, 800 pessoas, não é difícil cuidar disso daqui. Imagine cuidar de uma cidade de 280 mil habitantes, sem dinheiro. Porque vocês imaginem, se a pessoa tem dinheiro, ela faz. Se não está fazendo é porque não tem dinheiro. Então eu fui orar com ele, não fui falar de política, não fui falar de nada, fui orar com ele. E aí quando a gente vai orar, o que você vê? Você vê muitas coisas na sala do prefeito. Porque onde a igreja não entra, entram outras coisas. Entram outras pessoas. Entram outras crenças, outra fé. Então precisamos assumir o nosso lugar. Nós precisamos entender isso. O versículo 23 diz exatamente isso. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar o quê? Eu tenho que ser um cooperador do evangelho. O evangelho precisa se expandir. Eu preciso levar o evangelho. O que é evangelho? Vamos lá, nós somos cristãos, nós temos que saber algumas definições simples. O que é evangelho? Evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas. O que é evangelho? Você sabe agora o que é evangelho, amém? O evangelho são as boas novas. Qual é a boa nova? Jesus veio para destruir as obras do diabo. Jesus veio para vencer a morte.
Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos levar para o céu, para nos dar uma vida abundante. Ele veio para tirar aquela veste de poeira, de tristeza, para colocar sobre a nossa cabeça óleo de alegria. Amém? Esse é Jesus. Essas são as boas novas que as pessoas não sabem. A Bíblia diz que eu tenho que ser cooperador disso. Eu preciso cooperar. Se eu não coopero, escute, se eu não coopero, eu me coloco do outro lado. Abra, por favor, a palavra de Deus. Deixa marcado aqui em Coríntios, mas abre, por favor, em Mateus. Mateus, capítulo 12. Mateus 12, rapidamente. Olha, não tem meio termo, irmãos. Cristianismo, não existe ficar em cima do muro, tá bom? Pelo contrário, eu sempre digo que o cristianismo é uma linha muito fina. É fácil passar de um lado para o outro. Mas olha o que Jesus fala em Mateus 12, versículo 30. Jesus fala isso muitas vezes nas boas novas, nos evangelhos. O que está escrito em Mateus 12, versículo 30? Vamos ler juntos? Quem não é por mim, e quem comigo não tem meu termo, não tem quem não é por mim, ou é por ele ou não é por ele. Não tem aquela de que, eu vou ficar no meio do caminho. Ou eu sou cooperador do evangelho, ou eu estou atrapalhando o evangelho. Estão entendendo? Sim? Irmãos, esse é o verdadeiro cristianismo. Não tem água com açúcar, não. É sal grosso. Não, sal grosso dá até medo, né? O pessoal usa sal grosso aí para algumas coisas. Não é sal grosso, não, é água com açúcar. Vai, fica na água com açúcar. Mas cristianismo é isso, é sério. Não é brincadeira. Ou eu sou cooperador, ou eu sou alguém que está atrapalhando o evangelho. Ou eu estou fazendo o evangelho crescer, ou eu estou impedindo o evangelho de crescer. Pergunta para o teu irmão assim, o apóstolo pode falar alguma coisa para você bem sério agora? Pergunta para ele. Se ele falar que sim, eu vou falar. Senão, eu não vou falar, não. Posso falar? Ele falou que pode? Então, eu vou falar uma coisa bem séria para você. A nossa vida leva a nossa família para o céu. Se a sua família não está indo para o céu, você tem que olhar para a sua vida e não ficar culpando eles. A minha mãe falou para mim assim, quando eu me converti: eu vou para o inferno, mas eu não vou para a tua igreja. Ela falou para mim. Minha mãe odiava crentes. Nós viemos de uma família espírita. Dos dois lados, espírita de mesa branca e candomblé. Ver pessoas incorporadas era a coisa mais comum no meio da minha infância. Iemanjá, Pombagira, essas coisas eram a coisa mais comum. E agora minha mãe fala isso para mim. Escute, existem promessas da palavra de Deus de salvação para a nossa família. A nossa família se converte quando a nossa vida se torna uma vida de cooperação com o evangelho. Eu preciso aprender isso para que eu pare de ficar colocando culpa nos outros e traga a responsabilidade para mim. Enquanto nós ficarmos colocando a culpa nos outros, nós estamos tirando de nós a autoridade e o poder que Jesus nos deu e a responsabilidade que Ele nos deu. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Eu tenho que ser um cooperador do evangelho. Eu tenho que ser uma pessoa verdadeira com relação a Cristo. Não se trata de ser honesto. Honestidade é obrigação. Eu fui conversar com um empresário essa semana, fiquei mais de 1h30 conversando com ele na sexta-feira, e eu estava falando para ele isso. Olha, ser honesto, fazer o bem, ajudar as pessoas, isso é obrigação. Qualquer um tem que fazer isso. A questão não é essa. A questão é ser cristão, é tomar a decisão certa, como Cristo quer que a gente tome, diante das adversidades desse mundo. Porque fazer o bem quando está tudo bem é fácil. Eu quero ver fazer o bem quando a coisa está ruim.
Quando a esposa chega e fala assim, marido, vamos passear essa semana? A esposa falando para o marido, vamos passear essa semana, e você está estressado. Aí você fala, não estou com vontade. E ela fala, eu vou pagar. Você fala, oh, glória a Deus. Olha que coisa boa. Isso é bom, não é? Aceitar convites assim, todo mundo aceita. O cristianismo não é só isso. O cristianismo é você fazer aquilo que você tem que fazer, que você não gosta, que não é bom, que não é fácil. Isso que é cristianismo. É aí que eu sou cooperador do evangelho. É assim que eu vou engrandecer o nome de Jesus, é assim que eu vou forjar o meu caráter, que eu vou mostrar que realmente eu sou um cristão. As pessoas ficam zombando da gente lá fora. Ah, você é cristão? Você é daqueles lá que se te der um tapa no rosto, você dá outra face? Sou. Ah, eu quero ver se é verdade. Olha, eu espero que você não faça isso. Mas tem que ser uma verdade. Nós somos cristãos. Eu sou cooperador do evangelho. Eu não envergonho o evangelho. Ah, apóstolo, mas eu conheço um monte de crente que está com o nome sujo, deu cheque sem fundo, enganou pessoas, mente, dá golpe, pega nome das pessoas para usar o nome para comprar coisa e depois não paga. Eu conheço, olha irmão, eu conheço também. Mas um genuíno cristão não faz isso. O cristão não faz isso. Talvez a pessoa que tenha feito isso, tenha se aproveitado de você, tenha caído na fé. Talvez eu não seja nem crente, só porque frequenta uma igreja também não quer dizer que é crente. Porque o crente genuíno, ele tem o Espírito Santo fala com ele, incomoda ele. Não te incomoda? Sim ou não? O Espírito Santo nos incomoda. Fala quando a coisa está ruim. E até quando está ruim e eu faço o errado, depois o Espírito Santo fica me convencendo que eu estou errado. Porque é assim que funciona. Então, eu tenho que me tornar um cooperador do evangelho. Ser cooperador do evangelho não é uma decisão fácil. Mas ou eu coopero ou eu não coopero. Ou eu sou por ele ou eu sou contra ele. Ou eu ajunto ou eu espalho. Não tem outra saída. Agora, vamos pegando as palavras que o Senhor já nos deu. Eu sou um improvável. Que Deus me escolheu para mudar a história daqueles que estão à minha volta, mudar a história da minha família. Os meus pais tiveram uma história triste, agora eu como pai vou ter uma história linda com as minhas filhas. A minha família teve problemas enormes financeiros, eu vou ser uma família que vai ter uma bênção financeira. A minha família teve um monte de problema de adultério, na minha casa não vai ter adultério. Na minha família teve muita morte, na minha casa não vai ter morte. Eu vou ter uma nova história com a minha família, porque eu tenho um Deus que quer o melhor para mim. Amém? Eu sou improvável, mas Deus me escolheu para mudar essa história. Eu sou improvável, mas foi Deus que me escolheu para fazer com que tudo aquilo que estava errado agora seja transformado na minha família. E aí vem o culto de semana passada. Eu preciso correr, eu preciso remir esse tempo. Eu preciso aprender com você, você precisa aprender comigo. Nós precisamos trocar experiências. Eu estava conversando com um irmão esses dias. O irmão me falou uma coisa que, olha, nós estamos sentando, quando acontece uma coisa na minha casa, a gente já senta, já conversa na hora. Eu falei para ele, nossa, você está melhor que eu. Eu falei para ele. Porque às vezes eu vejo alguma coisa errada na minha casa, eu fico, vamos ver como é que eu vou tratar isso, quando é que eu vou falar isso. Ele já não, já pega e já conversa. A gente vai aprendendo um com o outro. A gente vai passando experiência um para o outro. Eu preciso cooperar com tudo isso. Preciso avançar. E se eu acerto isso, se eu acerto esse alvo, isso vai me trazer muita alegria. Porque, irmãos, não existe nada mais triste do que viver sem uma direção. Um dia eu morava em Rio Claro. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, já contei isso algumas vezes para vocês. Eu ganhava muito bem. Eu era gerente na indústria, me deram uma casa em Rio Claro para eu morar, pagava uma casa muito grande, num bairro excelente lá, alugada por eles, e eu morava naquela casa.
E cheguei em casa com o carro da empresa, o carro era meu ainda, parei o meu carro lá, cheguei, desci em casa, sentei no sofá, minha esposinha, a Raquel, aquele já existia? Já, né? Sentei, abracei minha esposa, aquela sala enorme, televisão, abracei ela, falei, você é feliz? Ela começou a chorar. Não, eu quase morri. Falei, como você não é feliz? Te dou tudo. Nós temos dinheiro, temos família, temos filho, estamos morando bem. Como que você não é feliz? Porque, irmãos, quando a gente não tem um alvo, quando a gente não tem uma direção, você pode ter tudo na sua vida, mas você não tem nada. Fica um vazio lá dentro. Se você não tem sonhos, se você não tiver objetivos, se você não estiver falando assim, eu estou fazendo o que Deus quer, eu estou dentro do plano de Deus, você não vai ser feliz. Você sempre vai precisar de uma coisa melhor. Sabe por que muita gente muda de igreja? Não é porque as igrejas têm problema, é porque a pessoa tem um problema. Ela está sempre procurando uma coisa melhor. Porque ela está vazia. Então ela precisa sempre de algo melhor. Mas as igrejas são todas iguais. Então aí o que acontece? A pessoa muda de igreja constantemente, porque ela nunca vai se preencher assim. Mas vamos avançar. Vamos avançar porque nós estamos ajuntando, amém? Fala para o teu irmão, nós estamos ajuntando, amém? Amém? Vocês lembram lá de Mateus capítulo 25? Jesus falou que ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E nós temos que multiplicar esses talentos, amém? Então, vamos avançar aqui no seguinte entendimento, para nós podermos participar da ceia. O apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas aqui muito interessantes. Ele fala assim no versículo, todo esse contexto aqui está dentro de uma direção que Deus deu para Paulo. O resumo aqui é as vidas. O resumo aqui é vidas. Mas o que eu quero que você enxergue dentro desse resumo é o propósito de Deus com essas vidas. Porque o apóstolo Paulo está falando assim, ó, eu me fiz fraco para com os fracos. O que ele está dizendo, eu me fiz fraco com os fracos? Quer dizer que ele ficou andando com as pessoas e pecando com as pessoas? Não. Ele se colocou no nível de entender as pessoas fracas, as pessoas que não entendiam ele. Ele se colocou numa condição de entender essas pessoas para ganhar essas pessoas. Ele não fez pecado por causa dessas pessoas. O contexto macro aqui são vidas. Mas eu quero que você olhe, por favor, o versículo 24. Não sabeis todos que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal modo que o alcanceis. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, nós temos um alvo. Deus te escolheu para transformar as pessoas que estão à sua volta e você é um improvável, mas Ele te escolheu. Deus quer que você corra e acabe e melhore o teu tempo, que você tenha uma performance melhor. Mas ele também está dizendo aqui que dentro de tudo isso, no versículo 24, ele está dizendo assim, existe um prêmio. Existe o quê? Um prêmio. E todos nós estamos atrás de alguma coisa. Todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Você talvez essa semana você tenha que correr atrás de um boleto que está chegando. Você tem que pagar esse boleto, essa conta. Talvez você tenha que correr atrás essa semana do teu filho que tem uma prova. Você vai ter que ajudar ele nessa prova. Talvez você tenha que ajudar o trabalho. O teu marido tem um trabalho muito grande essa semana e você vai ter que orar por ele. Todos nós estamos correndo atrás de alguma coisa. Agora, Paulo está dizendo o seguinte, olha, nessa direção que Deus nos deu, existe um prêmio. Todo mundo corre, mas um só ganha o prêmio. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo de uma maratona, onde muitas pessoas estão se esforçando para ganhar, só que um ganha. Então ele está nos mostrando que não são todos que vão correr para ganhar. Todos podem estar correndo, mas podem estar correndo porque são obrigados a correr. Porque tem que correr. Eu vivo porque tenho que viver. Eu levo esse casamento porque eu já casei. Eu cuido de filhos porque eu já tenho filhos. Eu não vou fechar minha empresa, eu tenho essa empresa porque eu tenho. Então agora eu vou com ela. Eu trabalho porque eu sou obrigado. Muita gente está correndo. Mas quantos estão correndo para ganhar o prêmio? Quantos estão correndo com o objetivo de lançar o dardinho e falar assim, acertei o 10?
Porque existe um prêmio. Existe um prêmio que Deus vai nos dar. Eu falei no início do culto, na hora da transição, eu falei que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, amém? Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. O diabo teve uma obra que ele fez aqui na terra, que ele trouxe a morte para nós. Ele levou o homem a acreditar nele, a serpente. O homem acreditou e porque acreditou, entrou dentro do homem a morte. Amém? O homem não creu nas palavras de Deus, creu nas palavras de Satanás e entrou a morte. Jesus veio para destruir essas obras que o diabo fez contra nós, em nos ter feito acreditar nele e morrermos porque acreditamos no diabo. A morte entrou em nós por causa do pecado. Jesus Cristo veio para destruir essas obras do diabo, o poder da morte. Para isso que Jesus Cristo veio, para nos dar uma vida eterna, coisa que nós não tínhamos, nós tínhamos a morte eterna. Para nos fazer enxergar o céu, porque nós não tínhamos céus. Nós tínhamos o inferno. Para nos fazer enxergar Deus, nós não tínhamos Deus, nós tínhamos Satanás como Deus desse século, o nosso pai. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Foi para isso que ele se manifestou na nossa vida. Para que nós pudéssemos enxergar tudo isso que ele veio, que ele tem para nós. Satanás veio para nos matar. Veio para nos destruir. Lembre-se que quando Satanás apareceu para Adão e para Eva, ele trouxe uma mentira. Se você comer desse fruto, você vai ser conhecedor do bem e do mal. O que o homem foi conhecedor foi do pecado. E agora, o que nos resta, irmãos? A morte. Mesmo aceitando Jesus, nós vamos morrer. Quando você fechar os seus olhos, você vai para o céu, mas o teu corpo vai apodrecer. Porque essa é a consequência do pecado. Nós, fisicamente, estamos morrendo. Porém, o Senhor fala assim, se você acertar o alvo, se você viver de forma alegre, você vai ver o prêmio que eu tenho para você. Porque a vida não se resume a isso. Quantos anos você vai viver aqui? Quantos anos? Às vezes as pessoas me perguntam, apóstolo, quantos anos você tem? Eu falo, não sei. Eu fiz 62, agora quantos eu tenho, eu ainda não sei. Eu não sei se eu tenho mais 2, mais 5, mais 30. Eu não sei quantos anos eu tenho. Eu sei quantos eu já vivi. Quantos eu já vivi, eu vivi 62. Mas quantos eu tenho, eu não sei. Agora você precisa pensar, porque a coisa não para aqui, irmãos. A coisa não acaba aqui. Talvez você esteja pensando assim, eu não vejo a hora de ir para o céu porque lá eu não vou lavar a louça. Eu não vejo a hora de ir para o céu porque lá no céu não tem boleto. Eu não vejo a hora de ir para o céu porque no céu não tem problema. Não tem mesmo. Mas a coisa não acaba aqui. Nós vamos para o céu. E existe uma recompensa. O apóstolo Paulo era judeu, irmãos. Você já viu o judeu miserável? Passando dificuldade? Judeu só pensa em fazer negócio. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Você é pedra da minha coroa. Eu estou trabalhando porque você é pedra da minha coroa. Ele só estava pensando em ganhar pedra para a coroa dele. Porque o judeu ele não é burro, ele é inteligente. Ele pensa, ele entendeu que existem recompensas por acertar o alvo, por estar dentro do propósito de Deus. Para o céu todos nós vamos, irmãos. Para o céu nós vamos, porque para o céu não depende de você. Depende de Jesus. Você vai para o céu porque você foi salvo pela graça. Isso não é seu, é dom dele. Deus te salvou. Só que lá no céu, você vai ter um prêmio. E esse prêmio é mediante o que você fez aqui na terra. O apóstolo Paulo fala assim, todo mundo está correndo aqui, mas um só vai ganhar o prêmio. Eu vejo hoje no mundo muita gente correndo, mas sem disposição de ganhar prêmio. Sem vontade nenhuma de ganhar prêmio. Por que você vem na igreja? Eu venho na igreja porque de domingo é bom. Deixa eu te falar por que a gente vem na igreja de domingo. A gente vem na igreja de domingo para adorar a Deus e para nos fortalecermos. Amém? Para a gente fortalecer a nossa fé, porque amanhã é um dia
que nós estamos lá enfrentando o dia de amanhã. Vamos enfrentar o dia de amanhã. Amanhã não é um dia fácil. Irmão, olha, eu oro por você que está no mundo, viu? Eu oro por você que está no mundo, porque eu vivo aqui dentro da igreja. Hoje é dia das mães. Fui almoçar com a minha esposa, levei ela a almoçar. Aí fui num restaurante, lotado, irmão, mas estava saindo gente pela tampa. Cheguei no restaurante 11h10 da manhã. Minha esposa estava aqui pregando, chegou no restaurante 12h10, eu guardando a mesa, e só entrando gente. Irmãos, eu não sei como você vive nesse mundo. Domingo, com frio, chuviscando, mulheres eu não conseguia, eu tinha que pegar meu prato e assim, para comer. Eu não podia olhar para o lado. Eu estava dentro de um restaurante, eu falei, acho que eu estou dentro de uma boate. Quando eu era do mundo, era assim. Uma imundice. As mulheres se mostrando tudo, do jeito que... E os homens nem aí. Aí se minha mulher fizesse um negócio desse quando eu era minha namorada saísse mostrando alguma coisa, eu jamais ia deixar minha namorada mostrar alguma coisa. Mas eu sou de outra geração, né? Eu oro por vocês, porque eu não sei como vocês vivem nesse mundo. Que não é fácil. Que imundice. Que loucura. O que é isso? Agora, nós estamos indo para o céu. Eu tenho um alvo, eu tenho algo para acertar, eu tenho algo para alcançar. E se eu alcançar isso, eu vou receber um prêmio. Abre, por favor, você está em Coríntios, né? Abre em Coríntios capítulo 15. Olha Coríntios capítulo 15. Vire somente algumas páginas. 1 Coríntios capítulo 15. Eu peguei alguns textos fáceis para você ver. Versículo 50. Versículo 50. Acharam? Rapidinho. Isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. O que é um mistério? O mistério é algo que está escondido. Nem todos dormiremos. Quando Paulo fala de dormir, ele está falando de morrer. Como o crente não morre, ele está falando, você vai dormir. Não quer dizer que você vai ficar num sono. Algumas religiões, principalmente as falsas religiões, falam, quando você morrer, você vai ficar num sono. Que sono, irmão? O que é isso? Eu vou para o céu, vou me encontrar lá com o Senhor, vou ver as ruas de ouro, vou encontrar os meus irmãos que já partiram, quero bater um papo com o apóstolo Paulo, vou ver a fila que tiver, né? Dependendo, eu vou para outro. Eu vou conversar com todo mundo no céu. Tem gente que vai, porque dormiu. Não, Paulo não fala de morte, Paulo fala de dormir porque ele está falando dessa passagem. Versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos mais transformados seremos todos. Num momento, o quê? Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para aqui só um pouquinho. Lembra que Paulo falou lá em Coríntios que nós lemos? O atleta corre atrás de uma coroa corruptível. Nós corremos atrás de uma coroa incorruptível. O que é incorruptível? É sem mácula, sem ruga, algo santo. As pessoas correm atrás de algo que é passageiro, efêmero, acaba. Nós corremos atrás de uma coisa eterna. O que nós estamos tentando acertar, o alvo que eu estou tentando acertar, é para a minha eternidade, não é para cá. A coroa que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, é uma coroa de louro. Ela apodrece, envelhece, murcha. A coroa que Deus fala que Ele vai nos dar, é uma coroa que não murcha. Essa daí é o acertar o alvo, é incorruptível. Continue lendo comigo aqui. E seremos transformados. Versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista de imortalidade. Olha, Jesus veio destruir o poder da morte. E quando esse corpo, versículo 54, corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória?
Onde está a morte e teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, versículo 58, sede firmes e inabaláveis. E sempre o quê? Cooperadores na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho. Leia novamente esse versículo, por favor. Leia para você. Coloca o teu nome aqui. Portanto, Edson, amado irmão, veja como você está andando. Fique firme, inabalável, com uma obra abundante no Senhor. No Senhor, não é a tua. Não é o teu trabalho. Aqui não está falando de trabalhar 8 horas por dia. Aqui não está falando se você trabalha 12 horas por dia. Aqui está falando da obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu irmão, nós vamos prestar contas nos céus. Meu irmão, no céu nós vamos ser recompensados, nós vamos ganhar prêmios. Agora, onde você está jogando o teu dardinho? Ou você está jogando de qualquer jeito? Você acha que não vai acontecer nada? Você acha que quando chegar no céu vai ficar de qualquer jeito? Você tem mais 1 minuto para mim? Você não vai embora? Abre aí 1 Coríntios capítulo 3. Vou ficar só em Coríntios. Abre capítulo 3, rapidinho. Olha o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios capítulo 3. Achou? Versículo 11. Versículo 11. Vamos lá. O que é fundamento? Fundamento é onde a gente vai construir a nossa casa, aquele pilar que eu vou construir minha casa, e agora eu coloco esse pilar aqui e eu construo minha casa em cima desse pilar. Tudo bem? É o fundamento. O nosso fundamento é Cristo, não são os teus pais, não são os seus avós, não é a tua tradição, não é o que você pensa, nem o que eu penso, não é o que o apóstolo Edson fala para você, é o que Cristo nos manda fazer. Esse é o fundamento, é onde eu vou sustentar minha vida. Amém? Então vai lá, versículo 11. Vamos conhecer a palavra de Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira fina e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, essa palavra dia na tua Bíblia está em letra maiúscula? Sim, aqui está falando de um dia específico, o dia do Senhor, o dia que você vai se encontrar com Ele. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então olha só, eu vou me encontrar com o Senhor naquele dia e vou passar pelo fogo. Olha o versículo 12. O que tem no versículo 12? As minhas obras. A hora que eu estou jogando o dardinho, a hora que eu estou tentando acertar o alvo. Quais são as minhas obras? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Essas são as minhas obras. Amém? Agora vamos lá. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Tudo bem? Tá comigo aqui? Agora eu vou passar pelo fogo. O que queima? Sobrou só isso aqui. Mas sobrou. O que eu acertei o alvo, o que eu fiz dentro do propósito dele, dentro da vontade dele, ouro, prata, pedras preciosas. O que eu faço do meu jeito é madeira fina e palha. Sabe, apóstolo, eu resolvi dar cesta básica para as pessoas para fazer o bem. Glória a Deus, aquele que faz o bem está sendo abençoado. Quem não faz o bem e sabe que tem que fazer, está em pecado. Glória a Deus. Se Deus mandou você fazer isso, você acertou o alvo. Se Deus não mandou, você está fazendo isso porque você está trocando alguma coisa, e Deus não mandou você fazer isso,
você vai se decepcionar quando você chegar no céu. Você vai ser queimado. Porque Deus não mandou você fazer isso. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Irmãos, acertar o alvo é a coisa mais deliciosa que existe. É aquele 10 que você fala, uau, eu sou bom nisso. Só que acertar o alvo vai trazer uma mudança na sua eternidade. Vai trazer bênção para a tua eternidade. A coisa aqui é no máximo 100 anos. 120 anos. Você consegue viver até 120 anos. Uma vez eu estive num congresso de cardiologistas em São Paulo, no INCOR. Existia um médico que ele era vivo, um especialista, um homem tremendo, chamado Mário Rigato, Dr. Mário Rigato, um especialista, um cardiologista. Ele estava no congresso e ele falou assim no congresso: o corpo humano foi projetado para viver 120 anos. O coração é uma máquina, as nossas veias, nosso sistema nervoso, 120 anos ele dura. Eu ouvi aquilo, eu falei, vou esperar ele terminar de falar e eu vou falar para ele, a Bíblia fala exatamente isso. Eu estava doido para falar isso para ele. Aí no meio do auditório, uma pessoa levanta a mão. Todo mundo começou a olhar para trás, eu também olhei, tinha um cara. Aí o cara fala assim, e ele falando que eu tenho que fazer exercício, tenho que fazer dieta, porque meu corpo vai até os 120 anos. O cara levantou a mão, aí o professor falou, pode falar. Ele falou, o senhor está falando que tem que fazer exercício, mas as tartarugas, elas são os bichos mais sedentários e vivem 900 anos, 600 anos. Todo mundo começou a rir. Aí ele falou assim, então, imagine se ela fizesse um exercicinho. Quanto que ela viveria? Ele era muito inteligente. Se você acertar o alvo, você está mudando a tua eternidade. Deus te chamou como improvável para mudar a história da sua família. Você tem que se preocupar com qual é o plano de Deus para você. O plano de Deus é destruir as obras do diabo. O nosso principal foco tem que ser vidas. Mas eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso pagar minhas contas. Eu quero viajar, eu quero passear, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero... Tudo isso faz parte do plano de Deus. Se você estiver acertando o teu alvo, eu te garanto que tudo isso vai colaborar ainda na tua vida. Deus ainda vai te abençoar com tudo isso. Porque você acertando o alvo, toda a tua família vai junto com você, ela vai ser abençoada com você. Não é uma coisa isolada. Deus não está te chamando você para ser um franciscano. Deus não está chamando você para ser uma pessoa isolada do mundo e pelo contrário, a oração de Jesus em João 17 é, Pai, eles vão ficar, não tire eles do mundo, mas guarde eles do mal. Não dá para tirar você do mundo, não dá para me tirar do mundo. Mas Jesus falou, guarde eles do mal. Porque agora meu propósito tem que ser acertar esse alvo. Qual que é o alvo? Qual que é o propósito de Deus? Ganhar as vidas, ganhar as pessoas que estão à minha volta. Ser um cooperador do Evangelho, fazer o bem. Existem 4 coisas, irmãos, que tem que fazer parte da nossa vida como pilar, tá bom? Eu não vou pregar sobre isso. Leitura da palavra de Deus, oração, são coisas que tem que fazer parte da minha vida. Comunhão tem que fazer parte da minha vida. Eu tenho que ter comunhão com os irmãos, porque eu aprendo na comunhão. Ei, está me ouvindo? Está me ouvindo? Como é que você aprende? Na comunhão. Assim, ó, nós juntos, pertinho, sentindo o cheiro um do outro, comendo junto. Lembra do ditado antigo? Quando é que você conhece uma pessoa comendo um prato de comida com ela? Não, né? Um prato de sal. Só alguns responderam porque tem mais de 60 anos, mas não tem problema. No passado falava isso, você não é comendo um prato de comida com a pessoa que você vai conhecer ela, você vai conhecer ela comendo um prato de sal. Para comer um prato de sal quer dizer que você vai longe, não é isso? Comunhão tem que fazer parte da nossa vida, do nosso relacionamento. Eu preciso acertar o alvo. Fala para o teu irmão, você tem que acertar o alvo, meu irmão. Fala para o teu irmão, se você acertar o alvo, você vai ter uma vida muito feliz, muito alegre.
Agora, volta lá para 1 Coríntios capítulo 9, que nós estamos lendo. Olha o versículo 26. Olha o versículo 26, por favor. Perdão, o versículo 25. Puxa vida, olha que horas. Não, não olha. Versículo 25. O que diz? Todo atleta em tudo o quê? Se domina. E aqui vem Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 fala dos frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Abre lá, muita gente nova na igreja. Abre lá, Gálatas 5:22. Se não, coloca aqui para mim rapidamente. Gálatas 5:22. Pronto, ó, vamos ler aqui, ó, porque assim a gente ganha tempo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que é fruto do Espírito? Ó, fruto do Espírito não é os frutos, é um fruto com todos eles. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É um fruto com todas essas características. Ou eu tenho um ou não tenho nada. Se eu tenho todos ou não tenho nenhum. É o fruto. Uma dessas partículas aqui desse fruto se chama domínio próprio. O que é domínio próprio? Domínio próprio é a capacidade que eu tenho de gerir a minha vida, de eu tomar decisões pela minha vida. Se você continuar lendo, você vai ver que as obras da carne, versículo 23, versículo 24, os quais são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O apóstolo Paulo fala também aqui das obras da carne. Então, ou eu sou dirigido pelo Espírito, ou eu sou dirigido pela carne. Mansidão faz parte. Amor faz parte. Longanimidade, benignidade, bondade faz parte. Mas domínio próprio também. O que é domínio próprio? É eu tomando as decisões. Eu vou tomar as decisões por Cristo. Eu vou tomar decisões pelo que é certo e não pelo que é errado. Isso não quer dizer que eu não vou pecar, mas quer dizer que eu estou tomando decisões pelo que é certo. Amém? Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ser como um atleta. Atleta não fuma, atleta não bebe, pelo menos não deveria. Ele não fica usando drogas. Atleta, ele não dorme a qualquer hora, ele não come qualquer coisa. Ele vai trabalhar para que seu corpo funcione bem. Você precisa ter domínio próprio para você poder acertar o dardo. Se você é uma pessoa que fica o tempo inteiro nervosa, o diabo te deixa nervoso o tempo todo, aí você pega o dardo, não consegue nem jogar. Se você é uma pessoa ansiosa, medrosa, não vou nem jogar o dardo, porque se eu jogar, o que vão pensar de mim? Você precisa ter domínio e falar, não, peraí, eu sei quem eu sou filho de Deus, vou jogar, eu vou acertar o 10 ainda, eu vou fazer direitinho, como ele quer. E você vai se alegrar. Fala para o teu irmão, quando você acerta o alvo, você se alegra. Traz muita alegria. E vai trazer bênçãos para a tua eternidade. Mas precisa ter domínio próprio. Vocês sabem que eu mergulho, né? Eu sou mergulhador, eu tenho várias credenciais de mergulho. Mergulho profundo, mergulho à noite, mergulho em lugares fechados. Eu tenho várias credenciais, eu mergulho. Quando você vai mergulhar, você entra no barco, tem um monte de jovens. Aí você escuta os papos dos jovens, né? Nossa, faz uma semana que eu não uso maconha. Eu fico assim. Aí eu não uso cocaína faz 2 semanas. Por quê? Porque o cara que vai mergulhar, quem vai praticar um esporte, ele não pode ficar usando droga. Ele tem que saber se dominar. Se o cara fica 15 dias sem usar para poder mergulhar, por que não fica o resto da vida, não é verdade? Sim ou não? Ou pelo menos fica mergulhando para o resto da vida, porque assim já não usa mais droga. Você é um homem, uma mulher que precisa acertar o alvo. Você precisa dominar a sua vida para você não errar. Isso vai mexer com a tua eternidade. Você já viu quando a pessoa vai casar? Como que é feita a nossa aliança? Como que foi feita a nossa aliança? Eu vos declaro marido e mulher até que a morte nos separe. Não é verdade? Quando é que tudo acaba entre nós?
Na morte, certo? Ai, quando eu chegar no céu, vou encontrar a Adriana no céu, vou viver com ela lá no céu. Não vai não. Pode encontrar no céu, mas não quer dizer que você vai viver junto com ela não. Não sei qual condomínio que cada um vai viver. Irmão, é fácil você pensar, né? Eu e a Adriana no céu. Mas você já pensou aquela mulher de Deus, de oração, uma mulher que é temente ao Senhor, santa, separada, vem nos cultos, adora o Senhor, é apaixonada por Jesus, uma vida de oração, está casada com um traste. Mas ele está salvo, esse cara aceitou Jesus. E agora vai para o céu, ela tem que aguentar esse cara na eternidade. É muita maldade, não é? Sim ou não? Por isso que o Senhor falou, até que a morte separe. Quando ela morrer, acabou, meu irmão. Lá no céu é outra vida. Lá o Senhor vai arrumar, nós vamos nos encontrar, vamos nos conhecer, mas lá nós seremos como os anjos, nós não nos daremos em casamento. Porque Deus é justo. Tem muito homem abençoado, casado com Jezabel. E tem muita mulher abençoada casada com Acabe, que acaba com ela. Aí vai para o céu assim, Deus fala, não, o que você está acertando o alvo aqui, vai mexer com a tua eternidade lá. Então a coisa é até aqui, ó. Lá é outro momento. Está entendendo? Sim ou não? Graças a Deus. Mas tem uma última coisa que eu queria que você visse. Abre, por favor, no versículo 26. Porque nós estamos vendo, né? A questão de você ter um prêmio. Vimos a questão de você ter o domínio próprio. Mas olha o versículo 26. Assim corro também eu, não sem metas. Não sem... Eu preciso ter objetivos. Eu preciso ter metas. Assim como você precisa de metas na tua empresa, metas na tua vida física, pessoal, seus sonhos, você tem que ter metas. Mas tudo isso você tem que estabelecer sempre procurando acertar o alvo. Vou fazer uma faculdade. Qual a faculdade melhor para que eu seja próspero e que ao mesmo tempo eu glorifique a Deus? Qual que é a forma como eu vou estabelecer meu casamento para que nós possamos viver em paz, felizes, abençoados, mas que a nossa casa glorifique a Deus? Eu fico tão triste com algumas coisas. Eu recentemente vi uma pessoa que reformou a casa e ela já não recebe mais ninguém na casa dela porque ela arrumou a casa dela. Eu falo assim, mas você não arrumou a sua casa para receber gente? Para que você arrumou a sua casa? Não, porque agora se as pessoas forem na minha casa, eu reformei minha casa, vai destruir minha casa. Não é, você sabe que eu já pensei assim? Sabia? Eu, um homem de Deus que sempre fiz as coisas para Deus. Teve um momento na minha vida que quando eu construí minha casa, eu ficava pensando, e agora? Eu vou trazer gente aqui, vai ficar colocando a mão na parede, vai colocar o pé na parede, vai sujar minha casa. Eu já pensei assim, já pensei. Mas eu me dominei e falei, pensei errado. Minha casa é para glorificar a Deus. Vai vir quem tiver que vir. Entendeu? O pensar errado está em você, está em mim. Agora eu tenho que me dominar para que a coisa fique certa. Eu tenho que ter alvos. Eu tenho que ter metas. Eu tenho que ter um objetivo. Qual que é a distância desse dardo para o meu alvo? Quanto tempo que ele demora para chegar? Como que eu vou fazer chegar? Mas eu vou alcançar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você precisa estabelecer um plano na sua vida para com relação àquilo que Deus tem para a sua família, para a tua casa. Porque quanto mais você acertar o alvo, mais prêmios você vai gerar para a tua eternidade e mais bênçãos você acumula aqui, porque aqui você vai viver feliz. Você vai estar toda hora feliz porque você está acertando o teu alvo. Toda hora você vai estar compartilhando. Olha, você não sabe, fulano aceitou Jesus.
Na minha conexão, fulana foi curada. As conexões que nós estamos tendo, a gente só tem escutado o testemunho. Cura no meio das conexões. Salvação no meio das conexões. Pessoas chorando. Homens que foram na conexão pela primeira vez, chorando quando sentou na cadeira do milagre. Homens, não estou falando de mulher não, porque mulher chora. Homem chorar numa conexão com gente estranha, tem que ser o Espírito de Deus, viu? Sim ou não? Então eu preciso procurar entender esses planos que Deus tem para a minha vida, para que eu esteja dentro dele e colabore, seja cooperador de Cristo. Feche a sua Bíblia. Deixa eu encerrar falando para você algo que eu falei várias vezes aqui, mas é importante eu frisar. Você precisa de alegria na sua vida. Sim ou não? Sim ou não? Se você precisa de alegria. O apóstolo Paulo fala em Romanos que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas é alegria, paz no Espírito Santo. Deus quer nos dar essa alegria. Se você acerta o alvo, você vai ficar muito feliz. Você vai ter algo para compartilhar. Olhe para mim, eu quero falar com você com muito amor. Muitas das suas alegrias você nem compartilha com ninguém. Sabe por quê? Porque são alegrias suas. Mas quando são alegrias que vêm do Senhor, você quer falar para todo mundo. Você quer contar para todo mundo. Porque tudo aquilo que vem do Senhor traz uma alegria imensurável. Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu não vou ficar dando golpes no ar, não. Eu não vou ficar perdendo tempo. Domingo retrasado, não vou ficar perdendo tempo. Quando eu canto aquela música da Lagoinha, não tenho tempo para perder com ressentimento, porque eu sei que me amas. Eu canto essa música e eu choro, porque eu falo, é isso mesmo, eu não quero ficar perdendo tempo com nada do meu passado. É Filipenses, capítulo 3, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu estou indo para o alvo. Pergunta para o teu irmão, em qual condomínio você vai morar no céu? Já pensou nisso? Vamos estar todo mundo no céu, pode ter certeza. Pessoal, se você chegar no céu, de ficar me procurando lá, falando, tá vendo, Apóstolo? Você falou que tinha condomínio, não tem condomínio nada. É só uma brincadeira, tá bom? Não vai ficar me procurando lá em cima para falar essas coisas comigo. Vamos falar de outras coisas lá, né? Mas acredite, vai haver uma diferença. Acredite, tudo que for madeira, feno e palha vai queimar. Só vai ficar o que é ouro, prata e pedras preciosas. Talvez você esteja dando muita importância em algumas coisas aqui na terra, que Deus não está nisso. Ele diz assim, olha, prata, tudo isso enferruja, os ladrões escavam e roubam, procurem tesouros nos céus, onde não vai enferrujar, não vai apodrecer, ninguém vai roubar. Esses são os tesouros que nós temos que procurar. Cuide bem da sua esposa, ame teus filhos, trabalhe de forma íntegra, seja honesto, seja um cristão que coopere com o Evangelho, mas acerte o alvo, meu irmão. Isso vai te trazer recompensas, vai trazer a diferença para a tua eternidade. Israel, você tem um bebezinho, ela tem que aprender com você, Israel, o que é acertar o alvo. Os filhos aprendem com a gente. Cadê a Raquel? A Raquel falou para mim semana retrasada, pai, não é justo. Você faz apelo na igreja, só você está enchendo a tua coroa, eu também quero. Falei, vai encher a sua então.
Os filhos aprendem com a gente. Eles querem o que a gente quer. Eles amam o que a gente ama. Se você ama dinheiro, teus filhos vão amar dinheiro. Se você ama trabalho, teus filhos vão amar trabalhar. Se você ama ser honesto, seus filhos vão amar ser honesto. Você tem que amar Jesus, para os teus filhos amarem Jesus. Você tem que acertar o alvo. Vai trazer uma alegria. E vai mexer tua eternidade. E de repente, você pode morar num condomínio até melhor que o meu. Feche sua Bíblia, vamos orar? Curve sua cabeça, nós vamos tomar a ceia. Eu não vou chamar ninguém aqui para frente para orar, mas eu gostaria que você meditasse agora em tudo que foi falado. Acertar o alvo traz muita alegria. Senhor Deus, nós te amamos. Senhor, esse povo que está aqui, que o Senhor trouxe, povo desse ministério que o Senhor nos colocou juntos como irmãos, para termos comunhão, para aprendermos uns com os outros. Nós que somos teu povo, teus filhos, queremos acertar o alvo, Senhor. O Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe que tem gente aqui muito novinha na fé ainda, que não sabe nem segurar direito ainda o dardo. Mas o Senhor também já sabe que tem outros aqui mais velhos, que já colocaram os dardos de lado. Senhor, eu quero pedir pelos dois grupos, pelos que são novos na fé, para que eles aprendam a segurar e a jogar de maneira certa, que eles aprendam com os mais velhos, que eles aprendam por meio de conselhos, que eles aprendam por meio do Senhor, mas que eles possam acertar. E quero pedir pelos mais velhos, por esses que já deixaram de lado os seus dardos, não tem mais alvo, não tem mais meta, não tem mais correndo, não tem mais domínio próprio. Senhor, eu quero pedir que nessa noite o Senhor renove as forças desses meus irmãos, que o Senhor os abençoe, para que eles voltem a jogar os dardos e acertar o 10, porque nós queremos, Senhor, quando chegar nos céus, nós queremos as recompensas que o Senhor tem para nós. Queremos fazer o certo, queremos te glorificar, queremos ganhar vidas, queremos nos preocupar com aquilo que o Senhor se preocupa, queremos destruir as obras do inferno, queremos empurrar as portas do inferno, Senhor, destruí-las, pelo poder que o Senhor deu à igreja, porque elas não vão prevalecer sobre a terra. Aquilo que o diabo fez contra a nossa família não vai prevalecer. Aquilo que o diabo fez contra os nossos pais não vai prevalecer. Toda a nossa casa vai te servir. Dá-nos as metas, Senhor, dá-nos o alvo, dá-nos a forma. Adestra as nossas mãos para a batalha, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a avançarmos. Dá-nos, ó Deus, a estratégia. Dá-nos, ó Deus, a condição e a coragem para competirmos e vencermos essas batalhas. Onde o diabo quer dizer que a nossa casa é dele, não é nada, Senhor. A nossa casa pertence ao Senhor. Nossos pais pertencem ao Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nós não abrimos mão deles, Senhor. Abençoa-nos, Pai. E abençoa-nos agora no comer do pão, no beber do cálice. Queremos te agradecer pela tua morte, Senhor Jesus. Morte onde o Senhor nos deu vida. Sangue derramado, onde o Senhor trouxe uma nova aliança. Bendito é teu nome, Senhor Jesus. Abençoa-nos agora nesse momento de comunhão, até que o Senhor volte. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria chamar aqui para frente, por favor, a nossa liderança para me ajudar a servir a ceia. Nós vamos tomar juntos a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele disse que quando as pessoas comem do pão e bebem do cálice, eles são fortalecidos. Que nós possamos ser fortalecidos, sarados, curados por meio desse momento de comunhão. Esperar as crianças entrarem.
Todas as crianças já estão aqui? Alguém está sentindo falta de alguma criança? Algum filho? Todos? O Senhor Jesus disse: esse é meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos. O pão simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa enxergar o amor de Deus por você, olhando para a cruz e vendo o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim. Quando Ele deu a vida dele por nós, o quanto Ele sofreu para poder nos dar vida. Não foi um cordeiro que morreu, foi o próprio Senhor Jesus. Que você possa entender esse amor que Ele tem por você e entender o quanto Ele deseja que você acerte o alvo para você ser abençoado por tudo aquilo que Ele fez por você. Da mesma forma o cálice, o sangue que foi derramado, que agora representa uma nova aliança. A aliança do Velho Testamento era uma aliança por meio do sangue de animais. A aliança do Novo Testamento foi por meio do sangue do Cordeiro, que foi derramado uma vez só por nós e nunca mais será derramada. Que você possa se alimentar com o pão e beber do cálice. E que Deus te dê força, te dê graça. E você possa ter um momento de comunhão com Ele, de agradecimento pelo que Ele fez por você. Amém? Segure o pão na sua mão, para nós podermos comer juntos. Ok? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado por esse pão que simboliza o Teu corpo. Obrigado por essa mesa santa, a qual o Senhor instituiu. Não fomos nós, foi o Senhor que nos mandou fazer isso até que o Senhor venha novamente. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe agora nessa comunhão, nessa refeição que nós fazemos como igreja, porque não é qualquer um que se senta na sua mesa, Senhor, são só os Teus filhos, e nós estamos agora diante da Tua mesa, como filhos. Te agradecemos pelo Teu amor, te agradecemos pelo que o Senhor fez e fará por nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento do partir do pão. Sustenta-nos com a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Segure o pão nas suas mãos para podermos comer juntos. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do Teu sofrer participar. Pode ir. Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou O amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Da vida, obrigado. De graça recebi, obrigado. Por Sua cruz, obrigado. Da morte me livrou, obrigado. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
Levante o pão que está na sua mão. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos pelo que o Senhor fez por nós na cruz, por ter perdoado os nossos pecados, por ter levado sobre o madeiro, naquele monte chamado Calvário, todos os nossos pecados. Obrigado, porque ali o Senhor não esperou nada de bom de nós. Pelo contrário, ali o Senhor provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sustenta-nos agora, Senhor. Abençoa-nos, para que essa gratidão nunca saia do nosso coração, daquilo que o Senhor fez por nós. Que nós possamos andar em santidade, não por causa do medo, do juízo, mas porque te amamos, porque não existe um Deus que nos ama mais do que o Senhor. Abençoa-nos, Pai. Sustenta agora os teus filhos, que toda praga, maldição desapareça dos seus corpos, que haja saúde, que sejam saudáveis, abençoados, como o Senhor quer que nós sejamos. Te adoramos, Pai, te adoramos por Jesus, te agradecemos, Jesus, em teu nome que nós oramos. Amém, Senhor. Coma e faça você a sua oração. Obrigado, Senhor. Aleluias. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Aleluias. Pela tua vitória sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, pela nossa família aqui reunida. Pedimos que o Senhor aumente a nossa família. Traga aqueles que ainda não vieram da nossa casa, Senhor. Que eles possam vir participar dessa ceia, te adorar, porque não há outro Deus a ser adorado a não ser o Senhor. Salva a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma que eles comeram o pão, Jesus pegou o cálice e ele tomou, deu graças e deu para os seus discípulos para eles beberem. E ele disse: esse é o cálice da nova aliança, a velha já acabou, é a nova é por meio do seu sangue. As coisas antigas do passado era por meio de uma cobertura, o sangue ficava em cima do propiciatório. Agora o sangue foi removido, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado de sobre nós, levou sobre ele, e hoje o castigo que caiu sobre ele, hoje nos traz paz. Então que você possa agradecer a Deus por essa nova aliança, porque hoje nós temos acesso ao Pai, o véu foi rasgado de cima a baixo. Você ora e o Pai te escuta por meio de Jesus. Você entra na presença do Pai. Que você agradeça a Deus pelo sangue derramado de Jesus, o qual abriu os caminhos. Ele abriu o caminho por meio do seu sangue para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Que você agradeça a Deus por isso, pela remissão dos nossos pecados, pelo perdão dos nossos pecados. Amém? Da mesma maneira que você segurou o pão, também segure o cálice. Eu vou orar e nós vamos participar juntos. Senhor, eu quero te agradecer por esse cálice, que simboliza o teu sangue. Peço que o Senhor abençoe agora na nossa comunhão, e que realmente o Senhor destrua todo o poder das trevas sobre as nossas vidas por meio do teu sangue. Nós somos lavados pelo teu sangue, comprados pelo teu sangue. E pedimos que o Senhor nos abençoe agora nessa comunhão com o teu sangue. Te adoramos por meio desse símbolo e por meio da verdade que esse símbolo traz sobre nós, que é a nossa remissão e redenção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Vamos servir.
estrelas choraram sua morte, o Salvador do mundo caído foi. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramado, levando sobre si as maldições. Seu fôlego parou, o céu de longe vi, na escuridão ficou o Rei dos Reis. A guerra se travou, a morte ele venceu, poder do inferno foi quebrado. O chão então tremeu, a pedra revolveu, e nada superou seu perfeito amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, vencida se rendeu. Pra sempre é glorificado, pra sempre ele é exaltado, ressuscitou, pra sempre vivo está, vivo está. Pra sempre é glorificado, pra sempre ele é exaltado, ressuscitou, pra sempre vivo está, vivo está. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, fique perto da sua família. Vamos tomar juntos, como nós sempre fazemos. Se você está aqui pela primeira vez, por favor, vire aí que alguém vai te chamar para você ficar perto dela. Nós vamos tomar juntos, como a gente sempre faz, como família. Na Páscoa, na época do Velho Testamento, na Páscoa, eles tinham que comer todos juntos como família. Hoje nós comemos juntos também. Vem cá, Miguel, que eu vou te ajudar a acertar o alvo, hein, Miguel? Você vai amar essa brincadeira. Glória a Deus. Olhe para sua família e diga assim: esse cálice simboliza o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por nós, que trouxe o perdão dos nossos pecados, a nova aliança. E pelo Senhor, nós somos mais do que vencedores. Se eu pequei contra você, me perdoe. Em nome de Jesus, eu declaro que nada e ninguém vai destruir a nossa família. Em nome de Jesus, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. E se alguém precisa ser salvo, será salvo, porque o Senhor vai agir. Em nome de Jesus. Amém? Vamos beber, bebam juntos e depois adorem o Senhor juntos. Ore com a sua família, agradeça a Deus pelo sangue que foi derramado por você. Senhor Jesus, obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pela nossa casa, obrigado pelo teu amor que tem nos unido, que tem nos preservado como igreja.
pelos meus irmãos que estão aqui. Peço que o Senhor nos abençoe nessa comunhão e que nós possamos crescer e ver toda a nossa casa te servindo. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos alvos, nas nossas metas, a remirmos o nosso tempo, a entendermos que o Senhor nos chamou para algo extraordinário. Obrigado pelo teu amor. E nós oramos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluias. Dá um beijo na sua família, abençoa ela. Depois de terem tomado a ceia, eles cantaram um louvor, eles cantaram um hino. Vamos adorar o Senhor juntos? Para recebermos a bênção e irmos para a nossa casa? Fala para quem está do teu lado, acertar o alvo é muito bom. Fala para o teu irmão, traz muita alegria. Amém? Que você possa acertar o alvo muitas vezes essa semana. Que você seja um cooperador de Jesus essa semana. Um cooperador dele. Vamos adorar o Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Oh, 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 tu és santo. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força e a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão no seu trono, Jesus, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Tu és santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Oh, oh, oh. Tu és santo. Aquele que venceu a morte, santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou, santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor,
Santo, 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 Leão da tribo de Judá, Santo, 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 Raiz de Davi, Santo, 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 Estrela da manhã, Santo, 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 o cavaleiro do cavalo branco, Santo, 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 seus olhos como chama de fogo, Santo, 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 na sua boca uma espada afiada, Santo, 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 está vestido com um manto de sangue, Santo, 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 em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, Rei dos Reis, Santo, 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 Santo. levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei.
povo mais feliz da terra dê um grito de júbilo. Uou! Aleluia. E a minha voz está indo embora. Já está na hora de eu parar de fazer esse cântico passar para outro. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por essa comunhão. Obrigado pela tua alegria no nosso coração. Obrigado pelo que o Senhor é para nós. Tu é tudo para nós, Senhor. Queremos acertar o alvo, Senhor. Queremos fazer a tua vontade. Queremos estar dentro da tua vontade. Queremos ver vidas sendo salvas. Queremos nos fazer fraco com os fracos, forte com os fortes. E sermos cooperador do teu evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos direções, dá-nos metas. Que nós não erramos o alvo. Pelo contrário, nós possamos nos alegrar em fazermos a tua vontade. Guarda cada um dos meus irmãos nessa semana, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada um deles, de forma que eles tenham experiências contigo. Sejam guardados, que ninguém toque nas suas casas, nas suas famílias. Repreendo, Senhor, em teu nome, qualquer tipo de estratégia de Satanás contra das famílias que estão aqui. Peço que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor resplandeça sobre eles e que o Senhor lhes dê a paz. Que a glória seja dada ao Senhor o tempo inteiro, a honra seja dada ao Senhor, todo louvor ao Senhor. Meu irmão, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você e te acompanhe. E que a Jesus que está sentado no trono seja a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vai na paz. Deus te abençoe. Se você precisa de oração, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Se você quer informação sobre o congresso das pais protegidos, pais instruídos, filhos protegidos, pega a informação lá no quiosque e uma semana abençoada. Vai na paz, que você tenha uma semana cheia de graça.